E aí, galera, tudo bem? Então, a missão hoje é a correção da prova da UX, o verão desse ano. A gente vai começar já direto com ela. Estou compartilhando aqui, são 10 questões de uma prova que tem um conteúdo mediano. Não dá para dizer que ela é fácil. Ela tem umas abordagens gramaticais bastante claras, definidas. Vai aparecer um pouquinho de crase, pontuação, nexos, aspectos de vocabulário e bastante interpretação de texto. Concordância verbal, eles gostam bastante crase, nexos, pontuação, concordância verbal, texto, vocabulário. Essas questões às vezes aparecem mescladas. Por exemplo, aqui, ó, tu tá vendo essa questão que tem na primeira lacuna concordância verbal, na segunda grafia dos porquês, na terceira hífen, que não vai valer. As provas hoje já não pedem hífen. Eu vou decidir micro-órgãos é com hífen, tá? Já dando spoiler da questão, mas eu não vou definir por isso, vou definir pelas outras. E esse A craseado aqui. Então vamos direto às lacunas das linhas 7, 10 e 44, porque a de micro-órgãos não vai fazer diferença a lacuna. Então, na linha 7, opa, tu vai ter um compõe com M ou sem M. Qual é a diferença entre o M e o sem M? O fato do singular ou do plural. Por exemplo, aqui, ó, quando eu digo, começando um pouquinho mais para cima, é isso que elas fazem durante o desenvolvimento embrionário, processo que transforma a única célula, que um dia fomos os trilhões de células especializadas que compõem, trilhões compõem plural, então tem que ser com M. Um compõe sem M, vários compõem com M, correto? Nessa linha 10, tu tem um porquê separado. Qual é a razão do porquê separado aqui? Tu pode ler. Há décadas, cientistas utilizam a CT, né, para entender como as células funcionam e por que razão deixam de funcionar. Porque é separado, correto? Preposição e pronome, tanto que está em paralelismo com essa outra conjunção aqui, correto? Deveria ser preposição e pronome relativo ou interrogativo. Aqui com hífen, e lá no final, a barbadinha da crase, né, cara? Não vou deixar de passar em Caxias por causa da crase. E aqui tu vê, eles são legais lá em Caxias, assim, eles pedem pouco, mas eles pedem bem. Quando eu digo assim, ó, dos conceitos à clínica tem que ser, os conceitos ao hospital, por exemplo, é paralelismo. Tu tem dos, de mais os, com substantivo, então só botar a clínica. Se tu tem dos, de mais os, preposição e artigo antes do primeiro substantivo em paralelismo, o singular tem que ser craseado. Então vamos confirmar aqui, ó, qual é o gabarito da um, Equador. Beleza? Muito bem. Aí nós vamos na 2. O que que tem na 2? Na 2 tem uma questão de pontuação, tá? Aqui vai dar bastante trabalho para nós, e a gente vai conferir caso a caso. Então, na 2 as vírgulas das linhas 3, 10 e 44 marcam a adjunção adverbiais. Vamos ver se isso é verdadeiro. Estou lá na linha 3. Está aqui o adjunto adverbial, ó, na mesma placa, correto? Adjunto adverbial de lugar. Na 10 há décadas, adjunto adverbial de tempo. E lá na 44, vamos ver o que tem na 44. Tu tem em Ribeirão Preto adjunto adverbial de lugar, fechou. Vai ter que ser A, correto? Agora vamos ver por que as outras estão erradas. Sempre é bom, né? As reticências da linha 9 interrompem a narrativa para realçar o significado de piada. Não. O que que faz depois? Vai ali na linha 9 e confere. Aquelas reticências, elas estão ali para te dizer que o elemento piada que vem depois, ele vai ser explicado. Na realidade, não ser piada, não ser mais piada, vai ser explicado pelo elemento que vem depois. As reticências prolonga, digamos, o clímax da coisa. Os dois pontos não são uma síntese, mas na realidade a principal característica, ou a única característica que as células têm, que a autora quer dizer, então não é síntese, é especificamente uma característica principal. Na linha 40 na linha 18, ponto de exclamação não é uma repulsa. Quando o cara diz um embrião de camundongo, um embrião, na realidade é de felicidade, de surpresa, mas não de repulsa, né? E as aspas da linha 43 e 44 não são uma citação. Não vamos cair nessa pegadinha. Citação é quando tem a citação direta, aspas, com dois pontos antes, ou dois pontos e travessão, correto? Ali é o nome do simpósio, o título, que nem o título de livro que a gente coloca entre aspas, ok? Então, ficamos na 2. Vamos conferir, que sempre é bom conferir. A 2 gabarito, a letra A, beleza? Vamos na 3. Aqui eu quero, pessoal, esse sinônimo de aglomerado, tá? Tu vai notar que na 3
esse aglomerado aqui da 4 ele tem o seguinte sentido, é um aglomerado de neurônios. Vamos ver como é que eu posso fazer assim com esse aglomerado, tá? Montão é coloquial. Uníssono é falar ou cantar ao mesmo tempo. Um total de hormônios, mais ou menos. E quinhão não dá. Quinhão também é meio coloquial. Nós ficaríamos entre o agrupamento e o total. Pujante para intensas, ok. Pujante é com força, né? Como robusta da B. Agora, induziram é levar quase que obrigatoriamente. E não conduziram, que é livre e espontaneamente, correto? Então o gabarito vai ter que ser na 3 a letra B mesmo, correto? Beleza? Questão de vocabulário bastante frequente aí. Vamos na 4. A 4 agora, pessoal, é uma questão de nexos. Isso é uma coisa que tem que saber muito, ó. Em várias provas, na realidade, em todas as provas do interior, nexos vai ser uma pergunta importante. Afinal de contas, por exemplo, é um nexo de consequência, e não de ironia. Ok? Então não descaracteriza o final de contas aí. Errada a primeira. Ainda não é, na realidade, uma valorização do tempo marcado. Ali eu vou dar uma olhadinha para tu ver, porque essa aqui é um pouquinho mais difícil. Na linha 15, deixa eu ajeitar para nós que eu entortei aqui. Quando o cara diz esse ainda, ele diz, um pouquinho mais para baixo, nos ajuda a entender ainda melhor. Aqui está uma ideia muito mais de comparação, né? É de mais e não de tempo, ou como muito costumeiramente o ainda é empregado, negação, nexo concessivo, né? Então não é valorização, correto? Não é do tempo, é da qualidade da coisa. O mas não condiciona nada, o mas é oposição e negação. Mesmo assim, é ressalva, posto que é negação. E na letra E, oportunamente, essa ideia de convergência que oportunamente é uma coincidência, justamente, que é positiva. Então, de uma forma oportuna, a gente se encontrou. Foi bom a gente ter se encontrado e foi uma coincidência. Correto? O gabarito é Equador, aí com certeza. Vamos conferir. 4, Equador. Vamos na 5. Olha só. 5 é questão de tempos verbais. Verbos sempre. Cara, verbos, pontuação e nexos. Se tu estiver fazendo as provas do interior muito afinzão, assim, esse trio, verbos, pontuação e nexo, tem que saber tudo, correto? E no final as questões são fáceis. Tu precisa saber bastante, porque elas são perguntadas de formas diferentes em provas diferentes. Mas elas não são difíceis, mas exigem uma compreensão bastante ampla dessas três matérias: verbos, pontuação e nexos. Utilizam expressão recorrente que se estende ao presente, é o verbo do presente, correto? É uma espécie de present continuous do português. Quando eu digo que eles sempre se utilizam de tal recurso, é o presente na ação habitual. Ou seja, os alunos vêm à aula toda segunda, eles já estão vindo há um tempo. O vem significa que eles continuam vendo e se estende até o presente, porque isso aconteceu nessa segunda também, correto? Formassem não é fictício, é pretérito imperfeito, é o passado do subjuntivo, né? Esperei que eles formassem uma fila e todos entraram. Isso não é fictício, correto? É um passado. O chegou não é fato repetido e contínuo, é o contrário. Chegou é pretérito perfeito. Quando eu digo um dia ele chegou na aula, ele chegou apenas uma vez. Não é repetido, não é contínuo. É uma ação exclusivamente única. O imperfeito, ele sempre chegava na aula à tarde, é o repetido e o contínuo, correto? Essa pergunta padrão para te enganar, né? Pegadinha. Esbarraremos, cara, esbarraremos é o futuro do presente, não tem nada a ver com complacência, que significa pena, que essa é a questão mais absurda das cinco, tá? E o ferir, que também é absurdo gramaticalmente, não pode ser imperativo. Lê bem, para ver se os caras não fizeram um jogo de palavras que tu caiu, tá? Não é imperativo que o cara talvez tenha querido te enganar. O inferir está no infinitivo. Imperativo é outra coisa, é o modo da ordem, do comando, lembra? E não, e não ferir. É fira, correto? O imperativo. Muito bem, ficamos então aqui com a letra A, né? 5 é a letra A que estava correta. Vamos na 6. Cara, 6 aqui vai ter bastante conteúdo. Vai nos exigir um pouquinho da massa cinzenta, tá? Ele quer reescrever a frase, questão parecida com aquelas da URGS, né, de reescrita. Ele quer refazer a frase, quer saber onde não tem erros, tá? Na letra A, por 80, por 8,5 dias, onde? Tá errado. Onde não faz referência a tempo. Tempo é quando,
correto? Quando daria para ser, onde para lugar, e hipótese alguma. Onde é exclusivamente para lugar físico, né? Aí teve um erro gramatical. Na B, cérebro e o coração batendo órgãos formados, aí tem um erro da leitura da frase original. Porque na frase original, tu estava iniciando a formação desses órgãos, eles não estavam formados ainda, errada a B. Na C, errada pelo sentido. Na C, no laboratório, essas estruturas cresceram como um embrião, dando início à formação de órgãos. Aí está igual, Fiel. Está praticamente igual a da alternativa. Facilitou para nós, o gabarito vai ser C. Na D, essas estruturas cresceram como um embrião no laboratório por 8,5 dias, logo se iniciou a formação. Não, é o contrário. Primeiro tu teve embrião e aí teve a formação. Porque eu digo logo que se iniciou, parece que a formação de órgãos foi anterior ou simultânea. E não foi simultânea nem anterior, foi posterior. E na letra E, pessoal, tem um cujo mal empregado de uma forma bizarra. No laboratório, essas estruturas embrionárias, cuja formação de órgãos, eu só posso usar cujo quando tiver ideia de posse, aí não tem posse. Não é, não é a formação de órgãos das estruturas embrionárias, não era delas, então não posso usar o cujo. Então o gabarito aqui da 6 tem que ser C. Beleza, acertamos. 7. Questão de praticamente também sinônimos e referências do texto. Aí bem facilmente o gabarito é D, né? As estruturas derivadas de CT são modelos embrionários, as demais são bem absurdas. Essa é uma questão para tu ter certeza, que não tem pegadinha. Tu vai ver uma de pegadinha de texto daqui a pouco. 7 é D, né? Beleza. 8, C. Cara, aqui eu tenho a questão de texto, tá? Quase sempre a prova da UX vai terminar com perguntas mais de texto. Que de repente tu já leu lá na frente, é melhor dar uma lidinha, tem que se ligar nisso aí. Aí eles dizem assim, ó, a pesquisa com a células tronco esteve historicamente desconectada por razões éticas. Não, nada a ver, ele não diz isso no texto. Não são as razões éticas. Desenvolvimento embrionário é cabalmente é totalmente conhecido. Não é, né? Várias vezes no texto ela diz que os caras estão aprendendo. A ISSR defende estudos com modelos de embriões humanos desde que condições sejam cumpridas. É o finalzinho do texto, né? Vou até te mostrar aqui, nessa parte aqui, ó, quando ela pergunta e responde. Aqui, ó, ela diz no parágrafo anterior como seguir em frente. Aí toda a conclusão do texto, né? São as restrições que têm que ser feitas. A pesquisa com modelos de embriões humanos só pode prosseguir uma fomentação científica e por diante, correto? Eu acho que essa aqui é a melhor alternativa. Essa que nós paramos aqui, tá? C. Cientistas que desenvolvem estudos a partir de CT têm interesses escusos. Alguns podem ter, mas o texto não fala sobre isso. E não são símios, mas como camundongos, que foi o início. Na letra E, os embriões são formados não a partir de símios. Então, o gabarito deve ser C. Beleza, muito bem. Na 9, nova questão de interpretação, né? As células troncos das suas pesquisas, elas não estão tão predestinadas ao desaparecimento. Ela menciona como fazer para desenvolvê-las. Representarão um novo mundo, elas já representam. O futuro ele está errado. Tem resultados contestáveis até 2018. Não comenta se os resultados são contestáveis ou não. Inclusive, essa é a coisa mais chata da prova do UX, né? Porque faz um monte de afirmações que não existem, que nos deixa meio inseguro. E tem as pegadinhas. São desenvolvidas desde o século XX. Tem que ser, né? Porque ela comenta o ponto de partida dela 2013, mas diz que já faz isso há décadas. Então, se botou décadas no plural, tem que ser pelo menos duas antes de 2013. Então, vai dar o século XX. Cara, eles fazem exatamente assim as questões. Correto? Tá aí a resposta. A resposta é a letra D. E não estão distantes de criar organismos, tá? Ficamos com 9D, vamos conferir aqui, beleza. Cara, e ele sempre faz uma questão imbecil, idiota, retardada, né? 10, sempre. Se tu achou essa questão bizarra, isso é uma tradição, correto? Por exemplo, eu posso inferir que a autora. Como é que eu vou saber da autora? Ela é médica? Bom, ela não diz. Ela é pesquisadora? Não, mas isso ela diz no primeiro parágrafo. Ela é discente. O que é, pessoal? Discente e docente. Docente é quem é o aluno, discente é quem é o professor. Ela não diz que é professora, correto? Genitora, ela não é mãe de ninguém no texto, correto? E palestrante, ela também não diz. Então, sou obrigado a ficar com. Aliás, eu falei errado, né? Docente é professor, perdão, e discente é aluno. Ela não diz que é aluno em lugar nenhum. Então, ela não é nem aluna, nem mãe, nem palestrante, nem médica. Mas pesquisadora, ela diz que é o gabarito, a letra B. Questão ridícula, correto? Cara, em média, a prova da UX é isso aí.
verbos, nexos e pontuação. Uma pegadinha em crase, ortografia sempre tem, mas o corpo é verbos, nexos e pontuação. Uma questão ridícula sempre no final. Um texto só, normalmente um artigo, às vezes científico ou não. Cara, e se tu fizer 8 nesse teste aí, nesses 10 tá voando, ok? Na dúvida, me chama qualquer coisa e vamos pra cima deles. Um abraço, tchau, tchau.